Fosse incurável, não pudesse ter controle, um tratamento, uma solução, eu não estaria aqui para alertar você, passando aos nossos amigos essa informação. Hanseníase tem cura, é só se precaver. Se tem manchas na pele, preste atenção. Dormentes, insensíveis são suas mãos e pés, fraquezas em seus nervos e até na visão. Eu quero ser bem informado e informar também. Não quero ser mais leigo como um dia eu fui. Fazer o que eu posso pra ajudar alguém que não vê mais no fim do túnel uma luz. Eu quero dar um abraço e um aperto de mão, dar um beijo no rosto como qualquer um, pois quem anda ligado com a informação consegue ser feliz na vida sem preconceito algum. Eu me chamo Israel Cleito, paciente da Casa Maria Imaculada. Estou vindo de uma profissão que era motorista, mas com a deficiência tardia, a investigação tardia do diagnóstico, tive que ser autônomo. A minha rotina hoje está completamente mudada, né? Tivemos uma rotina e tivemos nesse período que se adaptar com a nova rotina. Porque no meu caso não tem só o tratamento da hanseníase em si, tem um tratamento também do acidente que foi decorrente à hanseníase, né? O tratamento da hanseníase. Então tive que mudar e me adaptar, né? A gente já estava vindo de um tratamento de alto risco, inclusive aqui na casa nós estamos na equipe de autoajuda e logo em dezembro do ano passado a gente teve que se afastar, foi onde o tratamento, a medicação em si deu uma descontrolada emocional, e aí até nós descobrimos que era o medicamento, teve aquele afastamento e tivemos que tirar o prednisona em sequência, né? Porque ele estava causando isso. E aí chegamos no 2023, já com uma alta prescrição médica de afastamento de tudo. Passamos um período até se andar, né? Até se encaminhar. E daí então, quando a gente estava retornando à primeira atividade na casa de fisioterapia, a equipe médica pediu para não estar dirigindo, pilotando, mas aí com o tempo tivemos aquela dificuldade de ônibus, não tinha como vir para casa, e aí eu pedi para a equipe a autorização para me pilotar a moto. Com muita luta a gente teve autorização, começamos a pilotar a moto, e aí, como eu já falei, estamos trabalhamos autônomo, montamos um lava-jato, prestávamos serviço em casa, e uma tarde a gente precisando de um equipamento, procurando no classificado, eu consegui ver esse equipamento. E à noite eu saí de moto depois que tinha tomado a medicação, tinha esquecido que tinha tomado a medicação, e fomos buscar esse equipamento. E no caminho aconteceu o acidente, né? O acidente que eu falo que é consequência também do tratamento, porque a equipe médica já sabia e pediu para mim não utilizar a moto. Mas como um pai de família tem aquela necessidade de casa, tem que estar se locomovendo, costumo falar que o talão de água e o talão de luz sempre está chegando, né? E aí aconteceu esse acidente e estamos aqui nos recuperando. Um choque. Primeiro momento foi um choque, porque a gente ainda não sabia o que era a hanseníase. Tinha alguns exemplos, né, até na própria família, e foi um choque em descobrir que estava com a hanseníase.
E aí é onde entra a casa, né, Maria Imaculada. Se não fosse o atendimento, a paciência da casa, dos profissionais, da dona Edileuza como psicóloga, na época assistente social era a dona Stefani, se não fosse a paciência dela, da doutora Sara, a própria doutora Líbia em si, na época os fisioterapeutas era o doutor Marco, né, Nayara, na época, se não fosse essa paciência. Por que essa paciência? Porque em um depoimento, quando a gente ainda estava na investigação, que já tem mais de 10 anos, esse sintoma foi descoberto tardio, né? E já chegamos até ser expulsos de sala, médico expulsar, porque estava naquele período de investigação e as dores se alojavam mais na coluna. Então, quando eu chegava e falava para o clínico, olha, eu estou com muita dor na coluna, a visão está ofuscada, e aí o que eles encaminhavam? Ortopedia, né? E muito zumbido no ouvido, dor de cabeça, e aí consulta com o otorrino e essas coisas, então não fechava. E quando a primeira sensação foi que tinha labirintite, né? Porque estava vindo, era motorista de caminhão, passava muito tempo acordado, então teve essa visão que poderia ser labirintite. Quando eu chego para falar com o médico foi super incompreensível, né? Já falou, o senhor não tem labirintite, pode ir embora, então não deu nenhum outro caminho, não deu nenhuma instrução, procure tal especialista. Ele não falou, ele só falou, você não tem labirintite e pode ir embora. E aí eu me decepcionei com isso, e aí foi aumentando mais a sequência de dor, sono excessivo, e aí a esposa falava, procura o médico. Como a gente já tinha passado por uma péssima experiência, não tinha essa coragem, porque quem trabalha autônomo já pensa, né, eu vou passar um dia sem trabalhar, vou lá, não vou encontrar a solução, então eu vou continuar. Mas chegou um exato momento que já não aguentava mais. E aí a gente, antes da pandemia, voltamos de novo, a médica pediu de novo outra série de tratamento, né? Pediu de novo ortopedista, neurologista, porque a mão já estava bem inchada, a mão que hoje a gente tem sequela. E aí quando a gente foi, fizemos um tratamento, foi aquilo que eu falei aquele dia. O ortopedista pediu uma ressonância e quando chegou ele falou, seu Misael, o senhor não tem problema na coluna, certo? O senhor tem um desvio, mas não é para o senhor sentir tanta dor. Eu aconselho o senhor procurar um dermatologista, né? Então aí já começou as primeiras indicações. Mas ele falou, vou lhe passar um encaminhamento para neurologista e aí eu aconselho o senhor procurar dermatologista. Beleza. Quando a gente chegou para falar com a neurologista, também fomos super maltratados, a médica, não vamos nem falar onde é a unidade de saúde, eu acho que já o cansaço dela mesmo e também a gente não saber o que realmente a gente tinha, talvez não fui bem preciso nas informações e ela mal avaliou e encaminhou um exame que eu costumo falar que aquele exame de toque, esse nome da agulha, né? E quando eu cheguei no recepcionista lá fora para marcar o retorno, ele falou, olha, esse exame é muito difícil, mas eu te aconselho você procurar um particular. E aí entrou de novo a outra causa, né? Que a gente já estava vindo, tinha muita dificuldade, rejeição, a própria médica tinha dado um banho de gelo na gente. Eu falei para ele, não vou particular, mas eu vou conseguir. E aí entrou o período da pandemia, passamos aqueles 2 anos sem ir ao médico. A clínica geral tinha passado uma medicação totalmente errada, as dores eram no nervo, ela passou medicação para dor muscular, e isso também afetou muito, né? Esse choque de medicação. E daí a gente já terminando já o período da pandemia, já não aguentava mais, não aguentava trabalhar,
não aguentava dirigir mesmo, já no começo, não dava mais para dirigir, era carro de cliente, a mão já não tinha coordenação, a visão tinha dia que estava boa, tinha dia que não estava. E aí, com muita luta, a esposa pediu para procurar o médico. E aí esse dia eu decidi ir, e foi esse dia que a médica que já atendia não estava, quem estava era uma outra médica. E aí é esse o conselho que a gente tem agora, que o profissional seja mais atento, que às vezes para sanar uma doença em si não é nem tanto o remédio, só o atendimento, o acolhimento, esse acolhimento que a casa tem. E quando ela olhou, a gente fez o diagnóstico, ela tocou, foi a primeira médica que chegou a tocar durante esses 10 anos, tocou onde estava doendo, olhou, mandou levantar a cabeça, mandou me abaixar, e eu tinha uma mancha pequena aqui, ó. Mas só que como eu uso luva para trabalhar, eu usava luva, eu achava que era do produto junto com a luva e que essa mancha fosse mesmo só do produto. E aí quando ela pegou a caneta que tocou, ela falou: olha, o senhor tem histórico de hanseníase na família? Eu falei: eu tenho. Tem meu pai, tenho meu irmão. E aí ela falou: olha, eu vou te passar um exame. E esse exame que o rapaz falou que era tão difícil, tão complicado, lá no postinho foi feito. A enfermeira fez o exame e aí chegou a aprovação que nós estávamos com hanseníase. Nós passamos, primeiro aquela avaliação foi até do coração, né? Fizemos um check-up geral, ainda foi a firma ainda que pagou. Passamos o do ouvido, o otorrino, o do coração, o ortopedista e o clínico geral. Só nessa primeira avaliação, sem nenhuma conclusão. Depois a gente morava aí no Goiás, o período que a gente veio para Teresina, que tornamos passar de novo o otorrino, o médico do coração, ortopedista de novo, e teve mais um outro que eu esqueço agora. Aí depois veio de novo, já com mais na frente, já excessivo, não aguentava trabalhar, veio outra bateria, que foi a médica primeira, que passou de novo, aí tornamos a botar. Isso com diferença de data, né? Já 3 anos depois, mais na frente, tornou a passar de novo. O otorrino, que é a sensação, hoje já fica já um quadro que a gente tinha aqui. Como a gente está sempre em reunião aqui dentro, sempre está vindo alunos, professores com a temática da hanseníase, e sempre eles trazem aquela visão que a hanseníase, o primeiro contato dela é mancha na pele. E a gente já tem uma outra comprovação, que não é só a mancha na pele, né? E aí, como eu me identificava mais com as dores, sempre era procurado, era ortopedista, era o otorrino, porque muitos ruídos nos ouvidos, e o coração por causa da batida. Hoje eu sei que eu sou hipertenso, né? Mas já descobrimos depois que o tratamento diagnóstico da hanseníase em si. Apoios, né? Quem tem mais é informar a esposa de um choque. Um dos maiores choques que a gente passou foi em uma manhã eu vim para a fisioterapia. Sempre tinha aquelas, no início eu acordava e falava para ela: filha, hoje dá para nós trabalhar, pode abrir o lava-jato. Só que quando tomava a medicação, daí meia hora depois começava aquele desconforto. O nervo, eu costumava falar que o braço e a cabeça tinham vida própria, né? Às vezes estava pilotando na moto com ela na garupa e ela falava: segura a cabeça, senão ela cai. É porque eu tinha aqueles e o braço tinha vida própria.
tanto é que passei um tempo usando anticoia porque o braço, para não me machucar e nem machucar alguém que estava no meu lado. Hoje a gente já consegue controlar ele, né? Graças a Deus. Angústia. Hoje fomos diagnosticados com ansiedade, porque no primeiro momento a gente não estava tomando um conjunto de medicação. Muita ansiedade, muito nervosismo, até o trinco da porta tinha dia que irritava. Ela foi que mais sofreu, né? Porque aquela mistura de não saber como lidar até eu mesmo, até o gato que passava eu já estava irritado com aquilo, a pressão subia, crise de choro, toda coisa eu começava a chorar. Isso foi, eu acho que no início, até descobrir, começar esse andamento, foi muito sofrido. Bom, no início para mim não foi tanto desconfortante saber que eu tinha hanseníase, porque sempre tinha aquele diagnóstico que era mancha no corpo, aquela coisa toda, e em mim não tinha, né? E aí a gente já tinha aquela dúvida do que vai acontecer. Teve um dia que eu fiquei bastante preocupado dentro disso, quando eu já estava tomando a medicação, porque o corpo começou a mudar de cor, né? Aquela primeira, a da dose assistida. E aí, pô, eu fiquei nervoso, porque eu sou super elétrico em casa. E aí, ter agora que ficar em casa, ficar preso, estava vindo de uma atividade, até que eu costumo dizer que minha atividade começava às 5 horas da manhã. Eu levantava, já fazia os algodão, deixava para ela entregar para o moço, já ia para o lava-jato, voltava, e agora tem que ficar em casa. E depois do diagnóstico, era tudo, até para levar para o banheiro, era ela que tinha que levar, né? Tinha que levar para o banheiro, trazer para o banheiro, levar para a cama. Isso para mim foi uma das maiores frustrações. Um sentimento de inutilidade. E agora, o que vai ser de mim? E medo e o preconceito. Tanto que eu não queria sair de casa. Fiquei muito tempo, né, sem sair de casa. E aí depois, já com um acompanhamento psicológico, uma psicóloga, foi que eu decidi me aceitar. Eu acho que o primeiro momento foi eu ter que me aceitar. E aí a gente começou a dar os primeiros passos. A gente tem um costume lá antigo de sentar na calçada às 6 horas da tarde. Eu não sentava esse período. E aí até um dia ela estranhou, né? Eu peguei a cadeira, coloquei e sentei. Aí eu vi que ela só olhou, que minha casa é um pouco alta, né? Ela só olhou e voltou. E depois ela veio, o que deu para você sentar aqui? Eu falei, não, a partir de hoje eu vou me aceitar. E quando eu comecei a me aceitar, que a gente começou a falar com os vizinhos, que era o meu receio, a gente começou a descobrir que na nossa rua tem um histórico de hanseníase bem grande. Porque começamos a falar o que nós tínhamos e eu, vizinha, falar, não, já tive, já comecei o tratamento, e a gente foi descobrindo que no Parque Brasil, na Santa Maria em si, o histórico de hanseníase é bem grande, né, depois disso. Essa não é a primeira entrevista que eu dou em relação à hanseníase. E hoje, o que tem em mim, que despertou em mim, é aquela velha situação que tem muita gente com hanseníase, sabe que tem hanseníase, não procura o tratamento com medo, né, da reação das pessoas. E o que eu quero hoje é que o meu depoimento chegue de motivação para as pessoas, para que procurem. Hoje eu já não tenho mais hanseníase, fomos tratados, não temos hanseníase, estamos tratando a sequela da hanseníase. Hoje, cientificamente, é comprovado que a hanseníase tem cura, mas fica as sequelas, e essa sequela a gente tem, querendo ou não, somos obrigados a procurar ajuda e tem ajuda para o tratamento da sequela.
A minha avaliação é, o primeiro contato que o paciente tem é com o assistente de saúde. Já deveria ser melhorado já lá com o assistente de saúde. O assistente ser mais prestativo, olhar a casa, principalmente a área que a gente mora. Santa Maria já é uma região que tem um histórico de rancenismo muito grande e eu vejo, não pelos profissionais em si, mas a preparação deles que ainda está negligenciando o agente comunitário de saúde, porque é o primeiro contato que a gente tem com ele. Se o agente de saúde já tivesse minimamente uma visão do que é a hanseníase, que ela não é só mancha, é alteração de humor, dores no nervo ciático, vista ofuscada, né? Meu rosto é dormente, né? São todas essas sequelas. Se ele já tivesse essa noção, já chegaria para o médico da família com essa noção do que a família está passando, e o médico da família, se também ele tivesse uma atenção maior, o médico da família uma atenção maior com o paciente, olhasse, tivesse aquele velho hábito dos médicos antigos, do clínico geral antigo, de olhar o paciente, levantar a camisa, né, de tocar, de questionar, não perguntar só o que ele pode ajudar, mas ele tentar ajudar o paciente. A minha avaliação seria essa: nós teríamos uma antecipação com o diagnóstico. Se eu estivesse na frente do médico, eu ia falar para ele ser mais profissional. E é um sentimento que eu tenho já há muito tempo, de não estar ali só pelo dinheiro, só pela questão do horário, mas sim se colocar à disponibilidade do tratamento em si, do que ele estudou, para que ele estudou, qual é o intuito dele, se é realmente estar ali só por uma carga horária ou se é para ajudar um paciente. Era isso que eu teria que falar para ele, porque teve muita negligência de médico, não só comigo. Sempre que a gente está numa roda de conversa com os pacientes, a história se repete com os outros, sempre negligência. Então, fosse mais atento, olhasse mais para o paciente, tentasse entender a questão do paciente, o diagnóstico de hanseníase, não só hanseníase, como outras doenças, seria mais rápido, porque nós temos um grande histórico de outras doenças também, o tratamento tardio, né? Doenças perigosas que já vai descobrir já quase sem jeito. É esse o meu sentimento. Se eu estivesse na frente do secretário de saúde, o que eu falaria para ele? Que se ele tivesse um compromisso maior com os profissionais dele, com os médicos, de não estar ali só por uma carga horária, mas está ali para diagnosticar o paciente, mesmo que não seja aquela doença da área dele, mas que ele tenha um pouquinho de entendimento e encaminhasse o paciente para o que ele estivesse suspeitando na hora, para poder ter esse período de investigação ser mais rápido. Era isso que eu poderia falar para ele. Se eu estivesse na frente de uma pessoa que reagiu com preconceito, que isso a gente já enfrentou bastante, sempre a gente, em pleno século, ainda tem gente muito ignorante em relação à hanseníase em si. É o sempre que eu falo, que a hanseníase é uma doença que tem cura. Hanseníase, ela é transmitida pelo ar, mas nem todas as pessoas, nem todos são frágeis à hanseníase, e que a hanseníase tem cura. Estou aqui na frente da minha esposa, Mara Lúcia, e já parabenizar ela, né? Que ela foi o que suportou mais essa carga, o primeiro contato. Em relação à família, o apoio da família, da minha família, eu não tenho muito o que questionar, porque foi um apoio
total da família, dos amigos, dos vizinhos, e quebrou aquela velha imagem que eu tinha, né, do preconceito da hanseníase em si.